galerinha do YouTube, beleza? Aqui é Felipe no nosso vídeo número 12 sobre Java para o canal Mr. Apple BR. E hoje, pessoal, a gente vai começar a brincar um pouquinho mais com o Java, começar a usar a linguagem orientada a objeto em si, certo? Eu vou mostrar para vocês como criar múltiplas classes, certo? Bom, até então a gente veio usando só essa classe aqui, a classe YouTube que eu criei, que é onde ela tem o nosso método main, certo? Então, todo programa que a gente criar, a partir da agora, quer dizer, já vinha partindo do ponto de partida dessa classe. Por quê? Porque o nosso main está nessa classe. Então, toda vez que eu compilo o meu código, ele sempre procura a classe que está com o método main, que é o ponto de partida, beleza? Bom, para você criar outra classe no seu programa, é tranquilo. Eu poderia simplesmente colocar uma classe aqui, certo? Digitar public class, sei lá, Felipe, abrir e fechar chaves e começar um programa com a classe aqui. Mas quando a gente está trabalhando numa empresa, alguma coisa do tipo, o costume é sempre dividir as classes em arquivos separados, porque às vezes é uma classe que tem vários métodos grandes. Então, para você se organizar, é interessante você criar em arquivos separados. Então, a gente vai fazer isso agora. Eu espero que vocês estejam usando o Eclipse, certo? Que aí vai facilitar para vocês a criar essa classe, beleza? Bom, para você criar uma classe no Eclipse, acho que eu já tinha mostrado para vocês isso antes. Você vem aqui no Sort, dá um botão direito, clica no botão direito e vem aqui Class. Ele vai abrir essa janela, você vai digitar o nome dessa sua classe e eu vou chamar essa classe de Felipe, beleza? Dá um Finish. E como vocês podem ver aqui, eu tenho duas abas, certo? A minha YouTube.java, que foi a classe que eu já tinha criado antes, que tem nosso método main, e a nossa classe Public Class, beleza? Bom, Public quer dizer que essa classe é uma classe pública. Ou seja, eu posso usar todas as informações dela a partir de qualquer ponto do meu programa, certo? Porque ela é uma pública, eu posso acessar ela de qualquer lugar, tranquilo? Bom, o que eu vou fazer com essa classe? Eu vou criar um método, certo? Um método simples só para imprimir alguma coisa na tela. Então, o que é um método? Bom, toda classe ela precisa de seus métodos para poder executar alguma coisa no seu programa. A nossa YouTube Java tem o nosso método main, que dentro tem uma série de testes que a gente veio fazendo até então, como usar string repetição, operadores lógicos, como somar, multiplicar, enfim, certo? Então, esse método fazia esse papel para a gente até agora. Mas agora eu vou criar um método específico só para imprimir alguma coisa na tela. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um método público, certo? Para eu poder acessar ele de qualquer lugar. Vou fazer ele do tipo void, porque ele não vai retornar nenhum dado, certo? Pra gente. E vou chamar ele de imprimir. Imprimir, beleza? Abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E dentro aqui do corpo do meu método, eu vou dar um system.out.println e a mensagem vai dizer o seguinte: essa é a nova classe. Ponto e vírgula, tranquilo. Vou compilar meu código aqui. Cadê o botão, meu Deus? Aqui. Compilei e como vocês podem ver, não aconteceu nada aqui no console. Você pergunta, mas Felipe, mas você não colocou aqui system.out, por que não saiu a mensagem? Bom, quando você compila seu código em Java, a primeira coisa que o compilador faz é procurar o seu ponto de partida, que é o main. Como nosso método main não tem nenhuma instrução nele, obviamente não vai ter nada no console para ser mostrado. Então eu tenho que vir aqui no meu main e chamar essa minha classe imprimir. Meu método imprimir, certo? Chamar essa minha classe e chamar esse método para que eu possa estar executando ele. Então eu vou mostrar aqui para vocês como é que faz isso. Bom, pessoal, para você fazer essa interpolação entre o seu método main e sua classe, certo? Você vai precisar de um objeto,
certo? É o objeto que vai permitir que você acesse a sua classe, tranquilo? Então, eu vou criar aqui um objeto. Para você criar um objeto, primeiro você coloca o nome da sua classe, certo? Depois que você coloca o nome da sua classe, você vai colocar o nome do seu objeto. Eu vou chamar ele de objeto, tranquilo? E você vai igualar ele a new Felipe, que é o nome da classe, e coloca, abre e fecha parênteses. Bom, o que eu fiz aqui? Eu criei esse objeto, certo? Que eu chamei ele de objeto, para a minha classe Felipe. Ou seja, ele que vai interpolar as informações da minha classe Felipe com a minha classe YouTube. Tranquilo? Bom, para eu acessar esse método imprimir no meu... Ixi, tem alguém falando no Facebook comigo, mas deixa lá, depois eu olho. Para eu acessar esse meu método imprimir pelo meu método main, o que é que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que chamar o meu objeto, certo? Então eu vou dizer aqui, coloca aqui objeto, tranquilo. Depois disso, eu vou colocar ponto. Por que a gente coloca ponto? O seguinte, como na sua classe você pode ter milhares, centenas de métodos, você não pode simplesmente chamar só o objeto, porque o programa não vai saber qual é o método que você quer utilizar, certo? No meu caso, eu quero utilizar o método imprimir. Então, eu vou chamar o objeto, ou seja, o objeto já vai saber que ele vai apontar direto para a minha classe Felipe, ou seja, ele só vai acessar os métodos da classe Felipe. E o ponto, quando eu escrever aqui ponto imprimir, ele já vai diretamente para o meu método imprimir. Tranquilo? Que vai fazer justamente imprimir essa mensagem na tela. Então eu boto objeto, imprimir, abre e fecha parênteses, tranquilo? E agora deve funcionar tranquilo o nosso código. Vou compilar. E aqui ele imprime. Essa é a nova classe. Bom, pessoal, vou explicar mais uma vez para vocês fixarem bastante isso. Eu criei uma nova classe, certo? E dentro dessa nova minha classe, eu criei um método. Esse método faz o seguinte, ele imprime uma mensagem na tela, certo? Até aí, tudo tranquilo. Mas como é que eu faço para acessar essa classe e esse método? Bom, para fazer essa interpolação de informações, de dados, eu preciso criar um objeto, certo? Digamos que o objeto vai se deslocar do meu main, vai lá na minha classe, pegar as informações e trazer para o meu main de volta. Então, eu criei um objeto para a minha classe Felipe, chamei ele de objeto, certo? E disse que ele era um novo Felipe. Esse novo Felipe significa que ele vai ser um novo objeto para a classe Felipe. Até aí, tudo beleza. Para acessar um método dessa classe Felipe, eu preciso colocar o nome do meu objeto, que no caso é objeto, colocar o ponto, certo? Que vai dizer, que vai separar o nome do método que eu quero utilizar. Por exemplo, se eu tivesse aqui public void somar, certo? E eu jogar simplesmente o objeto, o meu programa não ia saber qual dos dois executar. Então eu sempre tenho que colocar o nome do método que eu quero utilizar. No meu caso é imprimir. Então eu coloco imprimir, abre e fecho parênteses, porque não há parâmetros para passar nem para receber. Dou 2 pontos, compilo o nosso código e ele funciona perfeitamente aqui mostrando a mensagem. Essa é uma nova classe. Tranquilo, pessoal? Bom, espero que vocês tenham entendido como criar uma nova classe, um novo método e como chamar ela pelo seu main, pelo seu método main. Tranquilo? Não se esqueçam de se inscrever no canal. Qualquer dúvida ou pergunta, manda e-mail, certo? Não se esqueçam também de seguir a gente no Twitter, curtir a nossa página no Facebook e acessar o nosso site, certo? E eu vejo vocês no próximo vídeo, galera. Um abraço!